E hoje nós iremos discutir sobre o atendimento home care nos cuidados dos idosos, né? Então, eu falo que o atendimento home care, ele é bastante crescente nesse período, né? Principalmente agora, nós estamos limitados a prestar uma assistência fora do lar do idoso, né? E entender o que é esse atendimento, para que serve e como realizá-lo é super importante, porque o atendimento home care, ele serve para proporcionar para o idoso, ou mesmo a pessoa acamada, eu falo de idoso, mas nós temos também idoso acamado, né? Ele proporciona segurança, traz o bem-estar, e até em alguns estudos, né, demonstram que ele proporciona até o equilíbrio emocional. Isso é fato, né, porque você está dentro da sua casa, você está dentro do seu lar, e como que um profissional ele pode adentrar a essa casa e a este lar, que para muitos, né, para nós, a nossa casa é um cantinho sagrado. Quando eu falo que é um cantinho sagrado, não é qualquer um que entra, né? Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Nós escolhemos as pessoas para vir para a nossa casa. E precisa entender esse processo para ter técnicas e estratégias relacionadas a esse sistema de como que essa pessoa vai entrar. Será que qualquer um pode entrar na minha casa? Não, geralmente nós trabalhamos muito, né, que atendemos home care, por meio de indicações. Oi, só podólogos, tudo bem? Bom dia. E quando nós falamos dessa indicação, é super importante porque por meio dela eu consigo trazer também a segurança de quem vai vir para a minha casa. E um dos desafios muito grandes de atender no home care, para nós profissionais, é a locomoção, que nós temos que sair, né, do nosso espaço, da nossa clínica, e ir até este profissional. Então, muitas pessoas, né, quando tem dúvida, que conversam comigo, perguntam quanto eu vou cobrar esse atendimento. Será que eu cobro muito caro? Ou eu tenho que ter uma média? Né? Quanto que eu vou cobrar em relação a isso? Então, o preço do sair, né? Mas assisto depois. Ah, precisa sair, assisto depois. Tá bom, Jane, um beijo. E é que nós estamos falando de home care, eu falei para ela, eu entendi que era como sair da clínica e atender home care. Um beijo, Jane. Obrigada por você ter entrado. Depois você entra lá no meu canal no YouTube. Se inscreva lá no meu canal no YouTube, viu? E, e aí você tem que entender esse processo. Mas como que eu posso obter uma clientela para esse atendimento, tendo sucesso e percebendo se eu tenho perfil ou não para ser um profissional de atendimento home care. Isso é muito importante, porque se eu não entender esse processo também, consigo atender, né, com uma qualidade, com uma segurança. E o que é importante também é eu saber onde eu vou. Isso também, porque eu também posso colocar a minha vida profissional nisso, né, dependendo do local onde eu vou. E quando eu falo desse atendimento, eu falo assim que o nosso tempo, ele é precioso. Tanto quanto você atende lá no seu espaço, enquanto você vai atender em home care. Quando eu falo que ele é precioso, e se faz necessário você realizar um investimento para isso também. Né? Então eu falo, como eu atendo home care, eu tenho meu kit home care. Porque não dá para não ter, porque eu não sei o que vai ter na casa quando eu chegar lá. Olá, Cantinho da Podologia, seja bem-vindo.
Então, tudo isso, ele importa, né, para a gente, que eu tenho que entender esse processo. Entendendo esse processo, eu vou focar, lembra que eu falei na quinta-feira do meu público-alvo. Quem que é esse meu público-alvo? Esse meu público-alvo é o idoso. Muitas vezes, o que acontece com esse idoso? Ele está lá me aguardando, ele às vezes nem dorme à noite, porque ele fica super ansioso, preocupado que hora que eu vou chegar. Ele se preocupa quando eu for chegar, porque eu estou indo até ele. Né? Então, ir até ele é uma forma de carinho, é uma forma de prestação de atenção, e isso requer o quê? Tempo. Isso é uma das coisas super importantes. Quando você vai fazer um atendimento home care, você tem que pensar no tempo que você vai gastar. E não dá, vamos supor, se você faz um atendimento na sua clínica, no seu espaço, e que você leva 1 hora, você coloca aí, relacionado aí de atendimento, de 1 a 2 horas que você vai gastar a mais do que se você estivesse presente no seu espaço. Mas, levando em consideração que no atendimento home care, eu vou ter que colocar a atenção do profissional e também do paciente que vai receber os cuidados. Como eu trabalho com idoso, por muitas vezes, o que acontece? Às vezes eles têm um atendimento até com outros profissionais. Eu também tenho que me atentar a isso, em saber se outro profissional vai atendê-lo aquele dia. Eu geralmente não gosto de ir com o mesmo profissional. Por quê? Dependendo do idoso, dependendo do que está acontecendo com ele, né? Ele fica muito ansioso. E aí gera muitos sentimentos muito grandes para ele. Então eu sempre gosto de ir quando não tem outro profissional. Mas quando não dá, eu vou. Uma das coisas super importantes, primeiro, você como profissional, você tem que reconhecer o território que você vai. Então, eu nunca vou de primeiro atendimento. Primeiro eu vou lá, eu faço uma consulta, vejo, né, todo o meu cenário, a casa desse idoso, o que ele tem, como que eu posso conseguir atendê-lo, e depois eu presto o meu serviço que ele foi contratado. Oi, Gegé, tudo bem? E aí eu faço isso. Por quê? Às vezes, quando você não conhece o território, nós falamos de territorialização, isso, né? Na saúde nós fazemos isso, quando nós falamos de atenção básica de saúde. Então, você vai conhecer o seu público, você vai conhecer onde ele mora, você vai conhecer todo o seu cenário, para depois você ir e aplicar a sua técnica. Eu acho mais seguro. Também existe um ponto super importante quando eu vou atender e eu não conheço o local, e aí eu sempre pergunto se um dos familiares pode vir e me buscar e eu vou junto com ele. Né? Para voltar eu volto até de Uber, mas só para poder ir. Também é uma maneira de você prestar a segurança para você, o profissional. Então, isso é super importante. Nesses atendimentos, quando eu falo para cuidar desses idosos no serviço de home care, ele exige algumas preparações. Preparações essas que você tem que se atentar até com você mesmo, né? E com o próprio idoso. Por quê? A gente precisa ver se o idoso vai ter uma aceitação do seu atendimento. Precisamos ter um suporte, né? Mostrar para ele, que eu já falei em algumas lives aqui anterior, ter a clareza, ter a segurança, onde nós falamos em segurança nos atendimentos, ter a segurança, apresentar para ele a questão que você conhece realmente aquilo, a sua área da profissionalização,
e demanda de 2 pontos muito importantes, além desses que eu já listei para vocês. Demanda muito do carinho e de tempo. Trabalhar com idoso, você tem que aprender a ter carinho e ter tempo. Que nem eu falei aqui no início, né? Que o tempo, ele é relativamente diferente do tempo que você vai fazer na sua clínica. Então, isso acaba proporcionando a segurança para o nosso idoso, né? Porque quando você atende o home care, para o paciente, né, idoso, o que isso é importante? Ele está no lar dele. E para eles, o lar é super importante, né? Então, um dos seus maiores desejos é estar na sua casa, estar no seu convívio. Por isso que muitos idosos entram no estado de depressão quando eles vão ser, né, vão morar em uma instituição, quando eles têm um nível de consciência que ele consegue compreender esse processo, porque você tirou ele do lar dele. Famílias optam a trazer o profissional para cuidar dele na casa dele, que seria o correto, né? Seria o mais indicado. Mas por muitas vezes não dá para acontecer isso. Existem N riscos também em relação ao abuso, né, de violência para a saúde do idoso, que profissional que você vai pôr dentro da casa. Então, por uma questão de segurança também, as famílias optam a colocar numa instituição. Mas é importante eu entender esse processo. É importante olhar para esse idoso e ver se realmente ele quer ir para essa instituição. Muitas vezes as famílias, como eu disse ontem, elas me contratam para eu ir na instituição que ele está, né? E eu vou lá e a gente percebe a carência das pessoas que ali moram, né? Então, demanda muito carinho, demanda muito tempo, demanda muito amor. Então, não é só o fazer. Oi, Ellen, tudo bem? Bom dia. E aí você acaba tendo que prestar atenção nesses mínimos detalhes. Porque quando nós falamos da sua casa, né, o que é importante para essa pessoa idosa? Ali mantém-se a lembrança da sua vivência, a questão dos seus familiares. Por muitas vezes ele está vivendo ali por muitos anos, né, 40, 60 anos, e ainda mais quando o idoso ele também tem o seu companheiro, né? Então eu tenho que prestar muita atenção. E você sendo profissional, quando você vai atender esse idoso home care, você não vai atender somente ele, você atende também, assiste todo mundo que ali está, os seus familiares. Então eu vejo muitas coisas, né? Às vezes não tem paciência, às vezes o próprio cuidador que cuida do idoso, ele também é idoso. E aí eu te pergunto, quem que cuida desse cuidador idoso? Né? Porque ele está prestando cuidados e aí ele também quer ser cuidado. Bom dia, Cris, tudo bem? Então, a Ianca, bom dia, Ianca. Então, tudo isso acaba nos proporcionando pensamentos e ações de como eu vou me realizar no profissional apto para este atendimento. Não é simplesmente eu olhar a questão financeira, quanto que eu vou ganhar, o quanto que vai ser próspero isso, por quê? Para nós também é cansativo, é diferente eu atender home care e eu atender da minha clínica. Porque na minha clínica, né, no meu espaço, eu tenho todo uma questão de suporte. Lá onde eu vou, eu não tenho. Oi, Maria, bom dia, tudo bem? Lá eu não tenho. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção. Não é simplesmente o valor, né? Mas sim o quanto você vale quanto profissional. Então, isso é super importante. E uma das questões do atendimento home care,
que é super importante, relacionado à pessoa idosa, é a questão de nós observarmos a qualidade de vida desse idoso e, principalmente, o quanto atendê-lo no seu lar proporciona até uma questão da estabilidade de humor, né? Então, você não mexe com o humor dele, porque tem idosos que referem muito, né? Uns ficam muito bravos, outros ficam rebeldes, quando você tira ele desse habitat dele, né? Já faleceu, eu tinha um idoso, ele tinha Alzheimer, e eu ia atender ele a domicílio. Toda vez que eu chegava lá, ele me pegou como referência, não sei, eu acho que da época que ele ainda morava no interior, e ele falava assim para mim, filha, vai lá apartar as vacas. Enquanto eu não falasse para ele que eu ia, ele não deixava atender ele. Então eu chegava, preparava todo o meu material, aí o tempo que eu estava preparando, ele falava assim, você já apartou as vacas? Aí eu falava assim, não fui ainda. Aí eu ia lá fora, no quintal, saía, voltava, falava para ele, já apartei as vacas, agora eu vou te atender. Aí ele deixava. E as filhas dele ficavam tentando explicar que eu não podia apartar a vaca, né? Que eu fui lá para cortar as unhas dele. Então são coisas assim que a gente tem que entrar no cenário. Você não pode não entrar nesse cenário e não entender esse processo, porque a gente tem que entrar. E trazendo essa questão desse atendimento, eu vou trazer para ele o equilíbrio, que esse equilíbrio ele vai possibilitar uma maior contemplação dos próprios sentimentos dessa pessoa idosa. E geralmente quando eu vou para esses atendimentos, que nem hoje, eu escolho um dia, eu ir na semana eu não consigo, hoje é o dia que eu vou fazer os atendimentos home care, que eu falei para vocês, né? Então hoje eu atendo 3 pacientes idosos, não consigo atender muito, porque demanda de um tempo, né? E o meu próximo, eu vou atender 2 aqui, próximo da clínica, e um eu vou atender na Granja Viana. Então é longe, para chegar lá, só de locomoção para lá são 40 minutos. Então, até eu chegar lá, para me preparar, até eu atender, até eu voltar na parte da parte, ela já foi, então eu não coloco mais ninguém. E aí eu organizo esses meus atendimentos. E quando eu vou chegar para atender, eles já estão me esperando. Então, aí eu chego, porque além do atendimento, nós, como profissionais para eles, é uma visita. Uma coisa que é super importante, nós não devemos marcar um horário, vocês têm sempre que ter certeza que vão. Nunca pode se marcar um horário e desmarcar, exceto devido a alguma coisa muito séria, que nem eu tinha atendimentos, quando os meus pais pegaram Covid, na semana eu tinha atendimentos, no sábado. E aí eu desmarquei, porque eu não tinha nenhum sintoma, mas não era justo eu atender esses idosos, sendo que eles já não saem de casa, né? Oi, Deise, bom dia. Então eu desmarquei, mas tinha uma causa justa. Porque se você ficar marcando, remarcando, marcando, remarcando, isso acaba trazendo problema, tá? E eles não gostam. Então, isso é de umas dicas que eu dou para vocês aí, de ter a certeza de que se vai para esse atendimento. E é super importante a questão de você ser especialista no que você está fazendo. Aí você fala assim, mas Sil, quanto que eu vou cobrar? Não tenha medo de cobrar sobre o seu valor. Pense assim, o quanto você estudou, o quanto você vai buscar essa especialização. Olha, vocês estão aqui 8 horas da manhã junto comigo, né? Eu acordei cedo também, acordei 6h30. Estou mega cansada, queria dormir mais um pouquinho. Mas lembra que eu falei de ontem, quinta, que a gente tem que ter foco, que a gente tem que ter meta, né? E tudo isso acaba nos proporcionando. Obrigada, Van. E você acaba entendendo que o seu processo, ele é um processo crescente. E eu falo assim, gente, nós precisamos mudar, né? Como hoje, em um ano, né?
vamos partindo aí quase para 1 ano e meio, se você for ver a relação do que nós estamos vivenciando, o quanto que não mudou, né, a nossa vida, a questão da tecnologia, quanto que ela não veio ser presente nossas vidas. E hoje você tem que também pensar, será que eu quero ser um profissional só de atendimento home care? Você também pode pensar nisso. Ele também te traz muitos benefícios, né? Levando em consideração que se você não tem um espaço fixo, você vai atender a domicílio, e isso também você não vai ter o custo do aluguel, né? Outros custos que são fixos ali para você ter um espaço. Mas também o home care tem um desafio grande de você ter que investir numa ferramenta de propaganda do seu trabalho. Certo que a maior propaganda que nós temos é a divulgação boca a boca, é a indicação. E isso é super importante. Mas também eu posso ser um profissional só de home care, né? Então, tem pessoas que atendem só home care. E aí eu preciso ter todo o meu equipamento, né? Eu falo que eu levo a minha cadeira, eu levo suporte, para poder estar atendendo essas pessoas de home care. Às vezes eu atendo acamado na própria cama, tem paciente que eu não sento, eu atendo em pé, porque às vezes é muito obeso, não sai da cama. Então, existe todos esses desafios. Mas também pode ser no mercado promissor, se você levar em consideração do que está acontecendo hoje. Vamos supor, eu tive relatos de algumas alunas minhas, que os maiores atendimentos dela era idoso, como o meu também. Mas, com a pandemia, o que aconteceu? Ela teve que pegar o espaço físico, porque os idosos não vieram no início da pandemia. E aí ela não tinha, né, suprimento ali para questões financeiras, para bancar esse espaço, que por muitas vezes não é barato. E aí ela tornou-se de novo para atendimento home care e fechou o espaço. Então, ela percebeu que ela tinha um pouco de mais tempo, porque você vai ter que ter uma qualidade no seu custo, porque, que nem eu falei para vocês, se vocês levam de 2 a 3 horas para atender no seu espaço, se você tem que atender home care, você cobra o equivalente a 3 horários que você cobraria dentro do seu espaço físico. Né? Então, vamos supor que o seu atendimento é R$ 50, no mínimo você tem que cobrar R$ 150, no mínimo, porque senão não compensa o seu atendimento. Aí você pode perguntar assim para mim, mas Sil, eles são idosos, e aí, e a questão financeira dessas pessoas idosas, né? Como que é? Será que eles vão ter condição de pagar para mim esse valor? Então, tudo isso também você vai avaliar. Muitas vezes eu atendo idoso, que eu vou até dar um relato para vocês que agora eu lembrei. Ele era meu paciente e eu fui atendê-lo, ele vinha na clínica. E aí ele teve um AVC. E eu fui atendê-lo, né? Aí fui atender ele várias vezes, quando ele teve AVC. E aí eu cobrava o meu valor, tudo, né? E um dia eu fui atendê-lo, né? E quando eu cheguei lá, eu fui verificar os sinais vitais dele, fui fazer a consulta, e eu vi que ele já estava usando as musculaturas acessórias, né? A musculatura acessória que nós falamos na saúde é batimento de asa de nariz, retração da fúrcula e os músculos intercostais, né? Que eles ficam bem ofegantes. Isso significa que a pessoa está entrando em sofrimento respiratório. E quando eu observei aquilo, aí eu falei para os familiares, eu falei assim, olha, é melhor chamar o SAMU. Eu não vou nem, só vou cortar a unha dele, fazer uma coisa bem básica, porque ele não está bem, né? E bom dia. E aí acho que é Sara. E aí eu comecei a conversar com os familiares
E quando eu vi aquele cenário ali, né, aquela situação do meu paciente, eu sabia que ele não ia retornar. Que aquele dia ali seria a ida dele para o hospital, mas ele não voltava para cá. Olhando tudo aquilo, a gente também, quando lembra que eu falei com vocês aqui, que a gente tem que ter equilíbrio emocional, bem-estar, a gente tem que ter esse start, eu não vou ver a consulta dele. E naquele momento eu me despedi dele, porque eu tinha certeza que ele não ia voltar. E foi difícil, né? Porque ele era uma pessoa super ativa e ele teve AVC de porta-mato. Então, tem idosos que eu vou atender e que eu acabo não, dependendo da situação, eu vou até em comunidade. Então, se precisa do meu serviço, eu vou, né? Porque eu tenho que ter esse olhar, né? Que nem a novela agora que vai voltar Amor de Mãe, que a Betina ela falou uma coisa que eu fiquei prestando atenção que ela não é mais, né? Saiu da assistência e não sei se vocês viram no comercial, vi no comercial. E ela falou assim: a enfermagem me chama, né? Então eu vou voltar para atender no hospital lá que eles vão falar da pandemia. Então é exatamente isso, né? Então nós somos profissionais da área da saúde. Então não é simplesmente eu falar, eu não vou lá porque não é um local que eu, né, tenho que ir, eu tenho medo. Então, nesse local, que é uma comunidade, dependendo de como é, eu peço o familiar vir buscar, porque eu não vou entrar sozinha, eu não sei como que é. Então, o familiar vem, busca, né, e nós vamos lá. E quando eu vi essa chamada na televisão, eu achei legal, porque está mostrando o quê? A humanização que nós temos como profissional para com o nosso cliente. Então, uma vez que você escolheu ser o profissional da saúde, você tem que entender todo o processo. E entendendo esse processo, você não consegue falar não, porque você precisa ter aquela consciência tranquila de deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir. E como é gostoso ser útil e se sentir útil e falar assim, eu acho que é uma das coisas que mais me estimula, né? A pessoa falar um muito obrigado com muito carinho, com muito amor, mas aquele muito obrigado, aquela gratidão quando ela está satisfeita também com o seu trabalho. Eu falei para vocês que eu estou com uma profissional na minha clínica, né, me ajudando, e ela atendeu uma cliente minha. Oi, Jô, bom dia. E essa minha cliente, eu achei tão bonito porque eu apresentei, eu estava dando aula e eu fiquei dando aula na clínica e ela fazendo atendimento. Aí olha o que é importante quando eu falo de segurança também. Eu falei assim para ela, ó, eu não vou te atender porque eu não consigo, porque eu estou dando aula, mas a minha funcionária, que foi minha aluna, minha estagiária, e eu confio ela para você, para te atender, mas eu estarei lá. Eu estarei lá se precisar de alguma coisa, mas eu tenho certeza que ela vai te atender no nível que eu atendo, na mesma qualidade, na mesma prestatividade e no mesmo carinho. E quando eu falei isso, quando eu terminei, ela terminou o tratamento, eu fiquei dando aula lá, e aí a minha cliente falou assim para ela: parabéns, adorei o seu atendimento, você está muito bem colocada e parabéns por trabalhar com essa profissional que é bem eficaz, né? E que cuida da gente com muito carinho e você passou a mesma segurança. Olha só que gostoso ouvir isso, né? Então, realmente, que nem a Van falou aqui, ser profissional da saúde, cuidar dos idosos é como uma missão de vida. Sim, Van. E a Gigé falou que isso não tem preço. Não tem preço. Então, o que aconteceu? Tanto nesse feedback do meu cliente, que já deu para ela, eu atendo essa minha cliente há mais de 10 anos. E aí ela pegou, oi Neide, bom dia. Ela pegou e ficou a minha, né? Eu falo a minha colaboradora de trabalho, porque hoje ela é minha colaboradora de trabalho, é minha amiga, né? Minha colega de profissional. Ela ficou super feliz. Isso foi um ponto positivo para ela. Assim é quando nós vamos atender no home care. E
E quando nós atendemos no home care, nós entendemos o quanto isso é importante, né? Passar essa segurança para as pessoas que estão à sua volta, que nem eu fui na casa de repouso. Eu fui numa casa de repouso atender que eu não fui bem assistida quando eu cheguei. Não perguntaram para mim se eu tinha tido Covid, não perguntaram nada para mim, assim, só perguntaram meu nome e onde eu ia atender. Como eu sou chata para essas questões, que eu acho que é super importante, né? E aí eu falei até para a pessoa que me contratou para ir atender o familiar dela na casa de repouso, falei, olha, vou dar o meu ponto de vista de quando eu cheguei, né? Aí eu falei para o familiar, falei, não é que eu estou falando mal de onde eu fui, mas é uma medida de segurança que para mim é importante e não aconteceu lá. E Casa Grande entrou, bom dia. E aí eu peguei e relatei isso, mas não uma questão de falar que aquele lugar era ruim, não era isso. Mas, para o meu ponto, né, de impactação, eu pensei que ninguém estava me observando naquela casa. Mas aí eles foram relatar do meu serviço para os familiares dessa paciente que eu fui atender. Então, isso é super importante. Bom dia, Sandra Regina, que entrou aqui pelo Face, seja bem-vinda. Tudo isso, nós buscamos o quê? Uma qualidade, né? Por isso que eu achei super importante abordar esse assunto com vocês hoje, passei bastante diquinhas aqui para vocês. Pense nessa possibilidade, né? De você ingressar nesse mundo aí também do home care. Hoje nós temos que nos reinventarmos. Estamos precisando disso para se reinventar em relação ao próprio mercado, à própria questão financeira, né? Muitos estão aí perdendo seus trabalhos. E eu falo que o profissional da saúde, ele nunca fica desempregado, nunca. Porque sempre nós estamos cuidando de pessoas e pessoas precisam de cuidado. Se não tem esse cuidado, imagina com os idosos em troca. Nós temos que ter esses cuidados. Eu sempre falo assim, eu escolhi ser profissional da saúde, independente se eu fiz, né, se eu fiz podologia, se eu fiz enfermagem. Eu queria ser profissional da saúde. Mesmo se eu fosse, eu também no início, que eu já falei para vocês em algumas lives, a princípio eu queria ser psicóloga, né, mas foi numa fase que eu estava difícil da minha vida, que eu estava separando e precisava ter uma renda imediata, né, além complementar a minha renda, e também entendi que eu precisava fazer alguma coisa que colocasse bastante junto com a podologia que fui fazer enfermagem. Mas a partir do momento que eu falei assim, todas as aulas que eu tive quando eu estudei, oi Márcia, bom dia. Quando eu estudei e eu falava sempre assim, não importa que área que eu vou, mas eu vou tratar pessoas. E eu tive uma professora de antropologia que ela falava, a gente tinha aula, é como se fosse uma psicologia também, tive aula de psicologia, e ela falava que nós temos que atender o ser humano como biopsicossocial e também espiritual. E quando nós olhamos para o outro com essa questão de que nós estamos que nem hoje, o que mais me preocupa, como eu falei para vocês já, é a saúde mental das pessoas, não só dos doentes, mas também dos profissionais, que eu acredito que estão bem afetados, mas também, que nem eu estou vivenciando isso com os meus pais e com os pacientes que eu trato, né, pós-Covid. O Covid, ele acomete a saúde da pessoa por aquele período que requer muito cuidado. E o pós-Covid? Como ele deixa sequela nas pessoas, deixa insegurança, a pessoa não tem mais a sua agilidade, que nem, às vezes traz alguns distúrbios mental, traz um processo depressivo porque a pessoa fala assim, eu estou entre a vida e a morte, porque é uma questão, isso porque que nem meus pais não foram nem internados. Nós temos a Márcia aqui,
o irmão dela teve e ficou internado, e nós recebíamos notícias somente por telefone. Quanto foi a aflição que eu acompanhei com ela, dela não poder ver esse irmão. A Van também teve isso com o processo da mãe dela. Infelizmente, infelizmente a Van não teve um prognóstico positivo. A mãe dela foi a óbito, mas o irmão da Márcia voltou para casa. Então, olha só o quanto, né, desses sentimentos, eles ficam, desses estados emocionais, ficam acometidos para com as pessoas. A Van tem o pai dela, os irmãos, e ela que teve que ser a fortaleza para tudo isso. Imagine para ela. Ela tinha que ser forte para cuidar dos pais e dos irmãos, e quando recebeu a notícia que a mãe tinha ido a óbito, e aí ela teve que, ela é filha, ela teve que passar, ela está passando ainda pelo processo de luto, mas aí a mãe dela era minha cliente, e eu até me emociono em falar porque ela acreditou muito no meu trabalho, e ela trouxe a expectativa que realmente ele era bom, e hoje a gente não tem mais ela, mas eu tenho certeza, Van, onde ela está olhando por nós, e ela é uma lição para a gente, para falar para a gente cuidar do outro com mais amor, com mais empatia, né? Nessa questão de sabermos envolver as pessoas no nosso cuidado. Isso para mim é super importante, né? Então, simplesmente, eu não me tornei uma profissional só para prestar uma assistência à saúde, mas eu falo que a minha missão é cuidar das pessoas e tornar as pessoas melhores, né? Principalmente quando ela precisa dessa qualidade de saúde. Que ela precisa entender que esse processo ele é super importante, super importante. Então não deixe que somente a questão financeira ela venha te dizer o que você é, porque quando você não estiver mais aqui, qual o legado que você deixou, né? Para as pessoas, para a capacitação profissional. Então por isso que eu venho com esse projeto da Jornada da Melhor Idade, para poder compartilhar com vocês quanta ferramenta eu tenho, quantos exemplos eu tenho, né? Como eu sou feliz nessa minha trajetória, nessa questão de poder cuidar do outro dignamente, como lá atrás muitos, né, professores me ensinaram. E até hoje eu continuo estudando quanta lição de vida eu tenho, né, para aprender ainda com os meus próprios clientes, né, também. E com vocês aqui, que eu acho que é um carinho também muito grande vocês estarem aqui comigo. Por isso que eu quero que esse projeto cresça, e eu tenho certeza que ele vai crescer pela minha equipe, né, que estamos buscando isso, e também por vocês que estão acreditando, né. A Maria escreveu, estou com o MEI desde domingo, entubado. A Maria falou que está. Ai, não consegui ver aqui. Que está entubado desde domingo, Mar. Obrigada, Cá. Então, assim, de compartilhar com vocês. Mas eu acredito que a esperança e a fé, ela sempre nos move, né? E a segurança de entendermos o quanto é importante. Desculpa me emocionar, gente, aqui foi assim, muito forte. Esses dias eu estava pensando muito na mãe da Vanessa. E de você poder proporcionar para o outro, né, com amor, com carinho, que nem eu estar aqui com vocês. Eu me preparo, né, eu me preocupo. Eu não quero fazer qualquer coisa para vocês. Eu não quero trazer informações que seja simplesmente uma informação. Mas eu quero que essa informação ela seja uma sementinha na sua vida e que vocês possam ter bastante futuro, que vocês possam ter bastante sucesso, né, na sua vida profissional. Não se esqueçam. Ô, Van, você consegue colocar o link da minha aula do dia 25? Dia 25
eu vou dar uma aula inaugural, totalmente gratuita, desse meu projeto aí, da minha mentoria. E eu vou passar o link para vocês, mas aí a semana que vem também, semana que vem eu vou falar mais um pouco sobre isso. Então é importante você se inscrever lá no meu canal no YouTube e também saiba mais, no ícone saiba mais, que é aí para vocês mandarem um e-mail de vocês e receberem informações sobre essa minha aula inaugural, que eu vou fazer dia 25 de março agora. É a primeira aula inaugural que eu vou fazer com vocês online. Então, seria importante vocês participarem, indiquem aí as minhas alunas que estão aí, pode indicar, e vocês poder pedir para se inscreverem no meu canal. Quando nós começamos esse projeto, nós começamos com, acho que 16 inscritos, hoje a gente já tem 150. Então, obrigada, Gegé. E, oi, e aí, quando eu tiver com bastante seguidores, porque no meu Insta eu tenho quase 1.000 seguidores. Então, quando eu estiver com bastante seguidores, eu vou ficar muito feliz. Bem no meu. Bem no quê? No seu nível? É, Ianca? Ah, então nós vamos cantar parabéns pra Ianca no dia da minha aula inaugural. Entra lá, tá bom? Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada por hoje é sábado e você se dispor de estar aqui comigo. Foi muito bom estar com vocês hoje, né? O nosso dia está começando. Eu vi que tem um solzinho lindo lá fora, né? A hora que eu acordei, que eu abri a minha janela. Aproveite o dia, faça o seu dia diferente hoje. Mesmo que você está aí na sua casa, mesmo nesse tempo de aflição, abrace quem está aí, né? Fale para essa pessoa o quanto que você a ama, o quanto que é importante vocês estarem juntos aí. E não se esqueça, semana que vem eu vou fazer também as lives e eu vou manter esses horários, tá? Quinta noite, às 8h30, às 20h30. Na sexta, às 19 horas. E no sábado, às 8 horas. Gente, então tenham um bom fim de semana. Um beijo no coração. Gratidão por vocês estarem aqui comigo. E sempre olhe para o outro como você quisesse que alguém olhasse para você, tá bom? Eu olho para vocês com muito carinho e com muito amor. Muito obrigada. Obrigado, Jô. Vocês também. Vocês são muito importantes para mim. Eu falo que eu não tenho clientes. Eu tenho redes de amigos, né? Tanto para... Olha o link aí, gente, da aula. Tanto para os meus alunos, meus estudantes, e também para os meus clientes, né? Então, eu falo que vocês são os meus amigos e eu sempre faço com muito carinho e muito amor. Bom fim de semana para vocês. Um beijo no coração.